Gente, nós vamos respirando bem profundamente. Vamos sentindo toda essa energia de luz, muita luz. Que os guardiões possam envolver a cada um dos nossos lares. Com uma energia que expande os nossos melhores sentimentos, que expande a nossa consciência. Nós vamos nesse instante com os guardiões, nos unindo a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, e de mãos dadas com esses irmãos que nos levam ao Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam junto conosco, que nessa confraternização de luz e de amor possamos ainda mais expandir os nossos melhores sentimentos, a nossa consciência, para compreender a nossa evolução. E que possamos ter esta tarde de aprendizado, equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu estou aqui, vai acender a luz. Alguns médiuns a gente parou. Nós paramos em alguns médiuns. Isso. Alguns médiuns em uma mesma existência carnal não mudaram seu estado de aprendizado. Permaneceram médiuns saneadores a vida inteira, desenvolvendo ampla capacidade de poder mental e memorização energética. Em outras vidas, de posse de semelhante experiência, poderão ampliar o raio de suas vivências mediúnicas e intelectuais, adicionando outras percepções. Assim como já encontramos diversos médiuns nesse estágio produzindo maravilhas. Como assevera o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é de cada um para o que for útil. Tá? Então, assim, vai depender daquilo que for limpo. Vai ter médium que vai limpar, vai conseguir e vai já desenvolver outro tipo de mediunidade. O que seria? Uma vidência, uma incorporação, fazer, virar, e vai ter aquele que vai ficar só como saneadores. Sim. Tá? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Algo mais? Ele só completa aqui, né? A missão de sanearem, antes do caso dos médios saneadores, que missão lhes foi entregue? A missão de sanearem, antes de tudo, suas próprias mazelas morais, que são capazes de lhes enlouquecer o psiquismo e arruinar suas melhores e mais esperançosas chances de libertação. Então, são criaturas com grande necessidade espiritual? Qual médium não carrega enormes débitos com sua própria consciência, meu caro José Mário? Né? Então, antes de tudo, limpar as mazelas. E qual de nós, né, não vamos ter que limpar nossas mazelas? E principalmente se a gente compreender o porquê do empréstimo da mediunidade, né? Se a gente fizer essa ligação, a gente compreende e aceita. Sim. E aí sai daquele patamar de missionário, né? Como se assim, eu ganhei uma missão, então vamos lá fazer. A gente sai desse patamar, arregaça as mangas e vamos para o trabalho. E vai trabalhar. Sim. Né? Isso mesmo. Porque muitas vezes a gente nota isso, né? Na palestra, no encontro da Mônica de quinta-feira, ela falava isso, o quanto que a gente dá de trabalho para os mentores. Mentores ficam loucos.
Mas é verdadeiro, a gente dá É? trabalho. Porque a gente acha, não, nós estamos fazendo a nossa reforma. Gente, a gente faz muito pouco. Para eles trabalharem, eles têm que fazer um esforço enorme. E muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo. Não Uma está. coisa maravilhosa, né? A gente dá trabalho com todas as letras maiúsculas. Uhum. Não é com. A gente dá trabalho. Algo mais? Depois fala novamente aqui, né? Mais abaixo, Eu marquei quase no final o reencarnam. trabalho dos médiuns. Onde? Como é que é, Leda? O trabalho dos médiuns saneadores, por esse profundo nível de compromissos, via a habilidade de aprender a sacudir o pó das sandálias, como orientou Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 14, bem como ir mais além. Isso se consegue com o conhecimento e emprego persistente de técnicas que são pura magia da vida, que ensina-nos a movimentar as energias para preservarmos do mal, limpar o que não nos pertence. Por que você anotou isso? Porque é só para confirmar aqui, então, que os médiuns saneadores têm muito trabalho para fazer pela frente. Primeiro, para se organizar. Né? Eles Médiuns precisam se nós, limpar. se limpar, é isso mesmo. Aprender, né, que isso se consegue com o conhecimento e emprego persistente de técnicas, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento dessas coisas, né? Estudar para poder trabalhar. Mas Sempre aí é onde que estudar. eu falo do autoconhecimento. Ele coloca aqui, limpar o que não nos pertence. Ele só vai limpar aquilo que pertence ao outro se ele souber o que pertence a ele. Isso da outra vez nós já conversamos sobre isso, né? Se eu não souber o que é meu, né? Como é que eu vou Senão você poder vai fazer? rodar sempre na roda de samsara. É, Você sempre vai achar que é do outro, mas é teu. Sim. Tudo bem? Encerramos esse capítulo. Sim. encerramos. Aura coletiva do Centro Espírita. Assim como há espíritos protetores das associações das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior número do que lhes caem sob o jugo. Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 34. E aí? Somos marionetes desses espíritos ou não? Não devíamos ser, né? Não devíamos ser. A E aí, partir o do que temos? momento, a partir do momento que a gente abre a nossa porta, a gente permite que eles interfiram nas nossas decisões. Então, enquanto é no indivíduo, tá tudo bem. O problema é quando esse indivíduo se permite e aí complica a coletividade. Porque enquanto tá só contigo na tua casa, tá tudo certo. Agora, quando vem para um grupo, Aí, aí é problema. Porque você prejudica a sala, você prejudica os assistidos. Mas se ele estiver comigo, aqui comigo, automaticamente eu vou levar ele para o grupo. Ou não? sim, sim. Então, e é por isso que eu falo. Olha a responsabilidade de cada médium que tem.
Certo? Olha a responsabilidade de fechar a insuflação, olha a responsabilidade de transformação, porque você vai deixar de ser indivíduo, você vai trabalhar na coletividade. E aí você me prejudica o grupo. Entendi. Né? Ah, mas isso acontece com todo mundo. Sim, mas a gente tem. O Sérgio, quando deu as aulas dele de sábado, a gente trabalhou muito as leis universais. E a lei do ritmo. A gente sabe que a gente tem tendência a cair, a gente nunca vai ficar num patamar assim, a gente vai oscilar entre em cima, embaixo, em cima. Agora, a nossa evolução conta quanto tempo a gente passa embaixo. Se a gente fica muito tempo embaixo, significa que a gente não está evoluído. A gente ainda está trabalhando no mínimo. Porque o ideal é estar no equilíbrio, não é estar lá em cima, é estar no equilíbrio. Então, por que eu coloquei a fala? Eu coloquei, se vocês, eu não sei quem viu, eu não fiz verificação, Eu vi. mas hoje eu coloquei para todo mundo. Eu coloquei em 3 grupos. Por que eu trouxe as falas? Porque é a fala de quinta. Se a fala de quinta é o que está no plano espiritual, gente, bora reagir. A gente não tem muito que possa ser feito. Agora é reagir. E aí, assim, se eu fico lá embaixo, significa que eu vou estar envolvido, eu vou estar me permitindo a estar trabalhando com energias mais baixas. Nas energias mais baixas, a gente já sabe que vai ter envolvimento. Porque é ali que vem as insuflações. Vem insuflação do quê? Do medo, da insegurança, de um monte de coisa. Que não está na nossa mão. O que está na nossa mão? É viver o dia de hoje. E não aquilo que fica na nossa mente. Então, é aí onde que, assim, um médium, ele começa a ter isso, ele precisa cortar. Ele precisa orar e vigiar. Não está conseguindo? Pede para sair um pouco. Vai assistir acolhimento, vai ficar um pouco fora para tentar. Não conseguiu? Aí entra em assistência. Mas ele já tem como entender. Se ele está tendo esse tipo de coisa, tem um dia, tem 2 dias, ali já está plantando. E aí é onde que ele tem que ter o conhecimento dele. Ah, mas como que vai ser? Para cada um vai ser de uma forma. Às vezes vai vir tudo, vai vir através de irritabilidade, de tudo isso. Às vezes só vem naquela coisa realmente de um desespero maior, de uma dor maior. Para cada médium vai ser de uma forma. Mas é prestar atenção. Eu não tinha isso ontem. Por que eu tô assim? É o nosso termômetro, né? O termômetro, então, é esse. Prestar atenção nessas diferenças que acontecem com a gente, né? Se não, e assim, mas aconteceu isso porque eu tive um monte de episódios. É a pergunta. Eu não estou aceitando esses episódios? E aí, não estou aceitando. Por que eu não estou aceitando? O que está acontecendo? Porque aí a conversa ali, é eu comigo mesmo, né? Não é eu com o outro, né? Bora iniciar o capítulo 10. Vamos.
E aí, capítulo 10. O que temos? Então, nós temos aqui que a Janice, não é? Foi lá voltou para o centro que ela frequenta, tudo. E aí ela contou da graça que ela recebeu, e aí tem esse desenrolar todo da conversa dos médios, né, que tomam conta do coisa. Então, eu não sei, a gente deve ler isso, não deve? Como é que a gente vai fazer? O que chamou a atenção? O quê? O time me chamou a atenção disso? Não, assim, o que chamou a atenção disso tudo? Ah, Porque se a gente for ler, a gente vai ficar lendo, vai lendo, perder lendo, muito não tempo, é ficar, muito comprido. né? E aí, assim, qual foi a parte que mais chamou a atenção? Não sei dizer, não sei dizer. Eles começam a falar sobre o Antonino, né? Tem uma parte que fala obsessão grave, assim, Sabrina, não se resolve em uma só vida. Mas é tudo referente ao Antonino que eles estão falando. Então, vamos tentar, assim, a gente vê um diálogo, né? A Janice volta, que É, é A a mãe do do Felício. Felício. E aí, você vê, a gente se coloca no lugar, né? Ela foi numa casa espírita, recebeu todo o fortalecimento, volta para a casa mãe dela, conta que ela estava fortalecida, que ela estava tudo. E isso. ali, olha o que acontece. Que inocência de Janice. Ela ainda acredita que o filho vai se recuperar depois de se envolver em tantos rolos judiciais. Que pai João é esse, meu Deus? Que dá esperança a um ordinário desses? Roubou tudo o que podia, envolvido com políticos criminosos. Veja bem, a equipe que ela trabalhava, que ela confiava, era a mesma equipe que tinha o preconceito, criticava, julgava e Isso, condenava. isso. Então, E aí onde que a gente fala, né? Ah, mas você está apontando. Como é aquilo que eu falo? Olha a dificuldade da espiritualidade. Sim, de trabalhar com todos mas essas vou trabalhar nuances aí. né, com tudo isso. Porque olha o sentimento. É um sentimento de uma mãe, não importa se ele fez, se ele deixou de fazer. É uma mãe que está ali orando. E como que. É aí onde que fala? A gente não mudou. A gente mudou muito Uhum, pouco. Porque como que pela frente você está ali acolhendo a pessoa e por trás Aí ela virou as costas, como sim, é que pode uma coisa você dessa? está julgando, você está condenando, você está fazendo. E- sim. É, E é. aí, aonde a gente fala? Cadê o conhecimento, o autoconhecimento, essa transformação? Não existe. Não, Tá nesse Sim. aqui, ó. Mas tá aqui, não chegou nem não, pó. nem perto, né? Porque eles nem respeitaram o sentimento da Não, mãe, nem respeitar o sentimento não respeitaram. não, e o próprio Porque preconceito com o preconceito, ainda espiritualidade, mais, tudo. ainda falaram, mas e o Antonino? Ainda criticaram mais ainda por causa que foi o Antonino. Então, gente, esses são os sentimentos que muitas e muitas vezes a gente fala, mas a gente não presta atenção que tem. É. Só que a gente só fala aquilo que o coração tem. Sim. E para eles era um julgamento. E aí, assim, eu fico pensando na espiritualidade, né? Por que a espiritualidade não conseguia tomar conta da Janice na casa dela e precisou jogar para uma outra casa? Por Por causa causa disso. por causa desse preconceito deles, por causa dessa posição. Sim. Porque eles já julgavam lá o filho da Janice
sem saber se era de mérito dele receber alguma coisa ou não. Eles já julgaram e já condenaram o rapaz lá, o Felício. Então, e aí, Aí já fechou a porta, aí eles não iam conseguir ajudar. para e pensa. Nas nossas vidas, quantas e quantas vezes não tivemos oportunidade de silenciarmos, de vibrarmos, de não darmos opinião? Esquecemos tudo isso e demos, e falamos. A gente não vai voltar no passado. Não, mas estamos construindo um presente. E agora, dá para fechar, segurar? É. Vamos continuar. Eu estou começando a pôr água na boca. Já comecei a pôr água. Sim, Isso aí. sim. Né? Dá para entender agora os livros? Dá para segurar ou vamos continuar? Vamos continuar. Já a reflexão e frear a boca na hora que vem o pensamento, é melhor não. E aí, assim, Jesus tenta nos ensinar há mais de 2000 anos. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Não tem Exatamente. pecado. A gente não tem como atirar nada. Porque às vezes é um bumerangue, vai e volta para você. E aí, aonde que a gente acaba se envolvendo em coisa que não é legal. E quando a gente vê, Isso. a gente está lá na lei do ritmo, como eu estava dizendo, a gente está lá embaixo porque a gente deu asas lá em cima. Sim. Enquanto a gente estava em cima e caiu, por quê? Pela gente mesmo. Não precisou ninguém puxar o tapete. Foi a gente mesmo. Mesmo se joga. E sabe por que isso acontece? Porque se a gente for parar a analisar bem friamente, a gente se sente o quê? Quando a gente está em cima, se a gente não prestar atenção naquilo que Jesus, seja humilde, seja humilde, seja humilde, vai para a última fileira, não se vai na frente, não bota, não vai fazer. A gente acha que cresceu muito. Aí o ego toma conta da gente e a gente volta E a gente tudo de novo. E aí começa todo o círculo vicioso, tudo de novo. Sim. Aí a gente se desespera, a gente fica triste, a gente se desequilibra, ganha envolvimento espiritual. Aí você fala, esses espíritos, eles só estão ali, Que a gente é deixou. tarefa deles. Sim. Mas quem abriu a porta? Quem convidou? Valéria, mas a gente não pode ficar feliz quando a gente está se sentindo bem e a gente está achando que a gente está dando um passinho de formiguinha diariamente. A gente não pode ter esse sentimento de felicidade? Porque se eu caio e eu me sinto lá na lama, lá no chão, me sinto culpada, arrependida, tudo aquelas coisas, aí vem o desequilíbrio. Quer dizer, eu estou na meleca. Aí, quando eu começo a subir um pouquinho, começo a entender, começo a ver que eu estou tendo uma reaçãozinha, posso ter esse sentimento de felicidade dentro de mim? Então vamos conversar uma coisa. Quando eu falei assim, a gente vai subindo, e se a gente lembrar daquilo que Jesus falou, trabalha na humildade, fica lá atrás, seja o último, não se põe na frente. A gente tem que validar as nossas vitórias, mas a gente não precisa exacerbá-las. E a gente é muito imaturo para isso. A gente trabalha na imaturidade, a gente acha que cresceu muito. E a gente só deu um passinho de nada. A gente pode validar, a gente pode ficar feliz. Mas a gente não tem como a gente multiplicar isso de uma forma. E, não é por nada, Solange, mas eu acho que assim,
quem está aqui na Terra agora acaba de uma forma ou de outra expandindo de uma forma que acaba, sabe, exacerbando demais. E aí onde a gente cai. Eu vejo assim, entendeu? Eu vejo assim. Sim, mas assim, se hoje agora, por exemplo, eu estou fazendo coisas que eu não fazia antes, mudando os meus hábitos, tornando disso uma coisa que eu faço diariamente, coisas que eu não fazia antes. Por exemplo, eu antes levantava um determinado horário, hoje eu levanto meia hora, 40 minutos antes, eu fico lendo o livro dos Espíritos, leio o Evangelho, faço oração, 45 minutos, às vezes, por dia. Eu levanto às vezes 5h15, 5h20, e fico lendo um pouco controlando o meu horário, eu fico fazendo isso. Eu acho isso, para mim, uma vitória, porque nunca na minha vida eu fiz. Eu nunca na minha Tá, vida priorizei isso, e hoje eu estou priorizando. Então, eu me sinto feliz por isso. Eu acho que eu então, estou você pode dando o meu validar. passinho. Agora, se você chegar num grupo, estou dando exemplo, tá? É só exemplo. Chegar e falar assim: olha, agora a minha vida está totalmente transformada. Eu faço leituras, eu faço isso. Você está querendo provar que você está certa. E aí é ego. Se você ficar, fazer e tá tudo certo, é isso que eu gosto, é isso que me traz paz, eu inicio o meu dia fortalecida, eu vou entregar os meus negócios já mais protegida, eu me sinto, tá tudo certo, é uma validação sua. Se a gente não ficar contando aquilo que, eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu consigo, tá tudo certo, a gente não vai cair, entendeu? Mas quando a gente trabalha massageando esse ego, a gente cai, Entendi. entendeu? Porque aí, assim, a gente trabalha no contrário da humildade. E Jesus era extremamente simples e humilde. Ele tinha uma simplicidade que, assim, era nas coisas simples, não era nas coisas grandiosas. Que a gente parece que, assim, a gente quer construir grandes templos. A raiz dos grandes templos, aqueles templos que foram construídos naquelas épocas, era o quê? Era para ostentar, era para mostrar o quanto que eles podiam comandar. Essas vitórias, essas conquistas têm que ser nossas, interiorizadas para nós, Agradecer, né? Não agradecer é que nas nem lá, orações, não é, né, agradece que nas nem orações, né? não é você ir na praça pública, gritar e falar e pregar, porque agora você mudou, etc. Mas essas conquistas, esse passinho de cada dia tem que ficar conosco, aqui dentro, guardadinho aqui. E aí a gente consegue realmente não se levar pela vaidade, pela achando que a gente sabe tudo e de Não sabe repente nada. num deslize qualquer a gente cai e fala, meu Deus, eu estava tão bem, por que que aconteceu isso? Porque já isso aconteceu comigo algumas vezes, agora eu já tenho prestado atenção. Peraí, peraí, calma. O caminho não é esse, você já sabe qual é, então volta, relembra tudo, faça a sua a observação, a avaliação. Então, muitas coisas estão mudando bastante mesmo, mas é coisa minha, está aqui dentro, guardada aqui Dentro, dentro é de comigo, dentro, entendeu? É de é de dentro. Nossa dentro para busca, não é? fora. Agora a gente foi É a um busca despertar, nossa, é a nossa sim. busca. E isso é É, uma coisa que eu faço muito questão de dizer para as pessoas hoje em dia, que hoje em dia uma coisa que eu estou muito preocupada é com a minha evolução espiritual. Hoje não tem nada que me preocupe mais do que a minha evolução espiritual. Hoje o meu foco é esse. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que hoje eu estou focada nisso, na minha evolução espiritual. Isso não acredito que seja falar de certa forma, que eu estou me envaidecendo, mas é um Não, não é que não é isso a objetivo, questão. né? Sim, objetivos, Ah, era um objetivo nosso. É o meu objetivo hoje. e eu Todos posso te nós. dizer uma coisa, Solange? Ah, Na grande parte das vezes, tá? Isso aconteceu comigo, tá? E é assim, não aqui, no Pingo, mas eu falei assim, enquanto eu estava na casa presencial. A gente fala com alegria, porque isso,
A gente fala É, com alegria. Mas quem está nos ouvindo não tem o mesmo ouvido, tá? E às vezes você acaba recebendo uma vibração que você não consegue compreender. Eu tinha muito disso. Eu falava assim, eu me questionava nesse sentido, mas eu só estou tentando mostrar um lado bom, um lado de Uhum. luz, um lado, né? Mas a pessoa não quer. Então ela não quer ouvir. E aí, como você está aberta, falando de alguma coisa que é extremamente positiva, você toma a vibração dela. Aí você fala, mas Valéria, é contra a lei. Mas não tem jeito. Os irmãozinhos estão ali, é dessa forma que a gente vai começando, né? Às vezes a se complicar. Aí você fala, não posso falar nada. Eu acho que assim, vai ter horas que você vai sentir que é a sua hora de falar, e vai ter horas que você vai falar assim, como você segurou na semana passada. Eu vou ficar quieta. Vou meter essa água aqui, já pensei, mas eu não vou fazer, não vou completar, eu vou ficar quieta. Porque eu já sei que você entendeu? Porque você se ouviu mais. Você não uhum. ouviu ninguém. Você se venceu. Então, é nisso que eu estou falando, entendeu? Vai ter horas que você vai fazer e vai ter horas que... Porque isso acontece muito comigo, entendeu? Tem horas que eu falo assim, não, vou fazer. Tá tudo certo. Eu sei que eu vou responder, mas eu vou fazer. E tem horas que eu falo assim, tô abrindo, passei, deixa, vai, eu me retiro, sabe? Mas a gente vive momentos que a gente tem que usar muito discernimento. E o discernimento é nosso, não é do outro. O discernimento é nosso. Ó, vamos parando por aqui. Onde? Qual é? Onde parou A gente vai mesmo? colocar aqui, ó. É mesmo absurdo um grupo como esse